A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Brian Lages, professor da Faculdade FAECAD. Hoje nós trabalharemos a nossa quarta aula, que é sobre personalidade. Este capítulo tem por objetivo compreender como a psicologia do desenvolvimento humano e a religião dialogam com conceitos introdutórios de personalidade, caráter e temperamento. Tópico 1. Introdução à personalidade. Na vastidão do campo da psicologia, a noção de personalidade se apresenta como um dos conceitos mais completos e multifacetados, resistindo a uma caracterização unívoca. Nesse contexto, Gordon Allport, psicólogo americano, oferece uma perspectiva abrangente, categorizando as diversas interpretações da personalidade em três principais vertentes: a abordagem dos efeitos externos, a análise da estrutura interna e a perspectiva positivista. Inicialmente, ao considerar os efeitos externos, Allport nos remete à ideia de que a personalidade pode ser entendida como um impacto global que o indivíduo exerce sobre o coletivo social. Esta abordagem se concentra nas manifestações observáveis da personalidade, tais como comportamentos, ações, hábitos que influenciam significativamente nos outros, além das relações que estas ações suscitam no ambiente social. Aqui, a personalidade é frequentemente confundida com a reputação, fundamentando-se na percepção externa e nas impressões que o indivíduo deixa em seu entorno. Acompanhe comigo na tela. Adentrando a esfera da estrutura interna, Allport amplia a discussão para incluir os componentes inatos e adquiridos que constituem a personalidade. Esta dimensão engloba a totalidade das predisposições biológicas, impulsos, apetites e instintos, assim como as disposições moldadas pela experiência. Aqui, a personalidade é vista como uma organização mental integrada, abarcando todas as facetas do ser humano, desde o caráter até o aspecto cognitivo, moral e emocional, delineando-se como um sistema psicológico coeso e distintivo de cada indivíduo. Por fim, a opinião positivista desafia as concepções essencialistas ao argumentar contra a existência de uma personalidade interior definitiva. Para os proponentes dessa visão, o que prevalece é a impossibilidade de acessar uma compreensão absoluta da complexidade humana, restando apenas a possibilidade de conceitualização baseada na observação comportamental. Nesta perspectiva, a personalidade é entendida como uma construção teórica sujeita às limitações do conhecimento científico da época, refletindo mais a metodologia de análise do que sobre a essência do ser. A contribuição de Allport para a compreensão da personalidade transcende a simples categorização, propondo uma visão essencialista na qual a personalidade é concebida como uma organização dinâmica de sistemas psicofísicos. Esta organização é vista como determinante nos padrões de comportamento e pensamento característicos de um indivíduo, enfatizando a interação entre mente e corpo. Através dessa interação, a personalidade não apenas viabiliza a adaptação do indivíduo ao seu meio, mas também capacita uma reflexão e crescimento. Tópico 2. Personalidade e caráter. No estudo acadêmico da personalidade e do caráter, é essencial reconhecer as origens etimológicas e as nuances que distinguem esses termos, bem como a sua evolução ao longo do tempo e o impacto dessas evoluções nas abordagens psicológicas contemporâneas. Acompanhe comigo na tela. A noção de personalidade deriva do termo latino clássico persona, que os eruditos identificam originalmente como máscara. Esta origem remete à ideia de que a personalidade compreende um conjunto inato de atributos essenciais, enriquecido pelas experiências individuais, facultando assim a distinção entre os indivíduos. A personalidade, portanto, é entendida como o somatório de características inerentes adquiridas que configuram a singularidade de um ser. Por outro lado,
O conceito de caráter tem suas raízes no verbo grego que significa gravar. Historicamente, este termo sugere a inscrição de traços distintivos ou um estilo de vida que se manifesta como um padrão de comportamento orientado por valores e princípios morais. Aqui, o caráter é concebido como a expressão da essência moral de um indivíduo e um reflexo de suas escolhas e ações em conformidade com os padrões éticos estabelecidos. A preferência terminológica entre personalidade e caráter varia significativamente entre as tradições psicológicas europeias e americanas. Na Europa, o termo caráter é frequentemente empregado, refletindo uma inclinação para abordagens que enfatizam aspectos inatos e imutáveis da natureza humana. Essa preferência é evidenciada pelo uso comum da terminologia caracterologia no contexto europeu. Em contrapartida, nos Estados Unidos, a ênfase recai sobre o termo personalidade, alinhando-se com uma perspectiva que valoriza o comportamentalismo e os aspectos ambientais que influenciam o comportamento humano visível e adaptável. Interessantemente, o termo persona, que em seu significado original se refere a uma máscara, ressaltada a preocupação americana com as manifestações exteriores do comportamento, uma abordagem que se alinha com as teorias comportamentalistas predominantes na psicologia americana. Este foco no comportamento observável contrasta com a abordagem europeia, que tende a enfatizar as dimensões inatas e profundamente enraizadas do ser humano. Ao longo do tempo, o significado de caráter evoluiu adquirindo uma conotação moral, distintiva que transcende a sua origem etimológica de gravação. Atualmente, o termo frequentemente implica uma avaliação moral, sugerindo um julgamento de valores sobre as qualidades éticas e os princípios que guiam o comportamento de um indivíduo. A dimensão entre personalidade e caráter, portanto, reflete não apenas uma divergência terminológica, mas também profundas diferenças conceituais e filosóficas nas abordagens à natureza humana. Essa compreensão é vital para os estudantes de capelania e outros interessados na psicologia, pois oferece uma base para explorar a complexidade das dimensões psicológicas e morais que constituem o indivíduo. Tópico 3. Temperamentos. A compreensão do temperamento constitui um pilar fundamental no estudo da formação e do desenvolvimento da personalidade. Desde o nascimento, um conjunto de fatores constitucionais químicos, metabólicos e neurais dispõe o indivíduo em um determinado espectro de reações e interações com o mundo ao seu redor. Esses fatores, coletivamente refletidos como temperamento, fornecem a base sobre a qual a personalidade de um indivíduo é construída e moldada ao longo da vida. Acompanhe comigo na tela. Etimologicamente, a palavra temperamento deriva do latim temperamentum, de temperare, que significa moderar ou misturar em proporções adequadas. Essa origem compartilha raízes com os termos tempero e temperança, sugerindo uma analogia com o processo de equilibrar ou combinar diversos elementos de maneira harmoniosa. No âmbito psicológico, o temperamento abrange a maneira pela qual percebemos o mundo, fazemos escolhas e nos relacionamos com os outros, atuando como um prisma através da qual a experiência é filtrada e interpretada. Dentre os estudiosos que abordam esse conceito, Gordon Allport destaca-se por sua descrição abrangente e detalhada do temperamento. Para o autor, o temperamento se refere às características intrínsecas da natureza emocional do indivíduo, abarcando sua sensibilidade e estímulos a distinções predominantes e a gama de variações e interações dessas disposições. De acordo com a sua visão, tais características são largamente influenciadas pela constituição orgânica do indivíduo, sendo, portanto, em grande medida, hereditárias. No entanto,
É crucial reconhecer que o temperamento, apesar de suas raízes constitucionais e hereditárias, não é uma entidade imutável. O autor salienta que, embora as mudanças de temperamento ao longo da vida sejam raras e muitas vezes sutis, elas podem ocorrer sob a influência de fatores médicos, cirúrgicos e nutricionais, bem como através de aprendizagem das experiências vividas. Essas perspectivas enfatizam a complexidade do desenvolvimento humano, reconhecendo tanto a influência da constituição inata quanto a capacidade de transformação e adaptação ao longo do tempo. Ao explorar o conceito de temperamento, este tópico visa iluminar as funções sobre as quais a personalidade se desenvolve, destacando a interação entre fatores inatos, experiências de vida, na conformação da disposição de indivíduos. A análise cuidadosa do temperamento oferece aos estudantes de capelania e outros interessados uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes ao comportamento humano, facilitando uma abordagem mais empática e informada na prática pastoral e no aconselhamento espiritual. Por fim, nosso último capítulo proporciona uma visão introdutória acadêmica desses pilares da psicologia, sublinhando a relevância de uma compreensão holística do ser humano no contexto da capelania e além. Esse conhecimento é indispensável para a construção de relações mais profundas e significativas, fundamentais para o suporte espiritual e emocional no âmbito da assistência religiosa e espiritual. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e tenham todos bons estudos.